Meu nome é Vinícius Sampaio e essa aqui é a minha apresentação do seminário final da disciplina de Segurança da Informação. Bom, o tema que eu escolhi trazer aqui hoje é uma tática perigosa aí que a gente vê no cenário de cibersegurança, que é o smoke screen, ou em português a gente pode dizer aí cortina de fumaça. Basicamente, a gente vai discutir aqui o que acontece quando um ataque barulhento, como um DDoS, ele não é o fim por si mesmo, mas ele ele funciona como uma distração ali para algo pior. Para guiar aqui nossa conversa, eu dividi a apresentação em algumas partes. Então, primeiro ali eu vou estar introduzindo o conceito usando uma analogia e um caso real que eu presenciei profissionalmente na minha vida. Depois a gente vai passar ali por uma pequena fundamentação teórica, passando pelos dois principais ali vetores do ataque. Depois a gente vai entrar um pouquinho na economia por trás desse ataque e em estudo de casos famosos para dar um pouco mais de contexto. E também vai passar um pouquinho pelo mapeamento do MITRE-ATT&CK, né, um pouco mais na parte técnica aí. E por fim, a gente vai entrar em técnicas que eu vou mostrar e estratégias de mitigação desse problema. E claro, por fim, concluindo um pouco sobre a importância da defesa em profundidade em todo esse cenário. E para começar, eu queria fazer aqui uma analogia simples com vocês. Imagine que a gente está lá num prédio e de repente o alarme de incêndio dispara. O alarme de incêndio é barulhento, é caótico, os bombeiros vão chegar, tá todo mundo correndo para fora. Ou seja, a atenção de todo mundo naquele momento está 100% focada no fogo. Ao mesmo tempo, quero que imagine que quando os seguranças e a polícia e os bombeiros estão ali ocupados, isolando a área de incêndio, um ladrão entra silenciosamente pelos fundos e ele rouba um cofre, digamos assim. O incêndio, nesse caso, ele não era o objetivo. Ele era só uma distração para que o roubo acontecesse. E no mundo digital, isso também acontece. E eu digo isso porque eu vivi na prática. Inclusive, foi a motivação para eu trazer aqui esse tema para vocês. Recentemente, na empresa onde eu atuo como desenvolvedor, né? E a gente sofreu um dia de ataques de DDoS massivo no nosso site institucional do WordPress. E eram milhões de requisições ali por segundo, o uso de CPU e de memória da máquina virtual ele disparava. E aí o que acontecia? Foi basicamente alguns ciclos em que a gente analisava os logs, analisava o ataque, a gente reiniciava o servidor e levantava uns firewalls para que aquele tipo de ataque, o que eles estavam batendo lá, não se repetisse. E na hora seguinte eles usavam outra estratégia de DDoS e assim, isso se repetia, foi se repetindo ao longo do dia. E aí no fim a gente tinha adicionado camadas de firewalls em vários lugares diferentes, vários serviços diferentes que a gente utilizava, DigitalOcean, Cloudflare e dentro do próprio WordPress. E a gente conseguiu fazer com que nosso servidor parasse de ser atingido e sofresse ali com os ataques de DDoS. Só que quando a gente entrou no WordPress, a gente viu uma coisa preocupante. No meio daquele caos todo, e a gente não tinha observado antes, alguém tinha conseguido explorar o sistema e criar um usuário com privilégios administrador dentro do WordPress. E aí depois a gente foi usar varredura e tudo mais, a gente viu que aquilo ali estava contaminando, infectando alguns malwares, coisas nesse cenário. E isso nos obrigou a tomar várias outras ações depois disso, mas o importante, o que eu queria trazer aqui como motivação e contexto, é que o ataque de negação de serviço nesse cenário, ele não era para derrubar a gente permanentemente, era para cegar a gente, digamos assim, e é exatamente isso que a gente chama de smoke screen, né? A cortina de fumaça. Então, definindo tecnicamente aqui o smoke screen, ou Deceptive DDoS, ele é basicamente uma tática híbrida, né, em que o atacante lança um DDoS volumétrico e o objetivo nesse caso, o objetivo aparente, né, é atacar a disponibilidade do sistema, ou seja, ele quer que o site fique lento ou caia, mas o objetivo real é violar a confidencialidade, roubar dados ou até a integridade, que é alterar o sistema, como por exemplo criar aquele usuário de mim que eu mencionei. O que acontece? Eles apostam que
a equipe de TI, os responsáveis por analisar a segurança ali, vão estar mitigando o volume de tráfego, vão estar focados em analisar o que está acontecendo nesse cenário, e os logs de segurança eles vão estar tão poluídos com erro de conexão que ninguém vai perceber as tentativas sutis ali de invasão acontecendo em paralelo, né? Então a gente pode dividir esse ataque em dois vetores, né? Tem o primeiro vetor que é o barulho, que é o DDoS em si, e como vimos no módulo de ataques, na disciplina, existem basicamente dois tipos que costumam ser usados aqui. Tem um ataque de volume, né, que afeta ali a camada 3 e 4, e aqui o atacante ele tenta saturar a banda, ele usa técnicas como reflexão e amplificação, e ele manda pacotes forjados para servidores NTP ou DNS mal configurados. É, e essas coisas eles respondem com pacotes muito maiores para a vítima. É como eu posso dizer, é como se alguém tivesse gritando com um megafone na sua orelha, ao invés de gritando sem o megafone. É, E o segundo é o ataque de aplicação, que visa ali a camada 7. Essa é mais sutil e mais perigosos para sites como o WordPress, por exemplo, que são requisições HTTP, no caso GETs e POSTs ali, que parecem legítimos, mas eles estão em volumes exaustivos. E aí eles consomem muita CPU, muita memória do servidor web. E para gerar tudo isso, os atacantes costumam usar botnets, que são redes de computadores zumbis infectados por malware. E essas redes elas basicamente obedecem o comando atacante para acessar o alvo simultaneamente. E foi literalmente isso que a gente identificou nos logs durante o ataque do DDoS. Eles vinham de. O que a gente conseguia perceber é que vinham praticamente de outros sites infectados, literalmente desses botnets, né? Ok. E aí, falando agora do segundo vetor, que é a invasão em si, basicamente enquanto o DDoS acontece, entra esse segundo vetor, né? No caso de aplicações web, o alvo é geralmente a autenticação. E a gente tem aqui o clássico ataque de força bruta, e diferente do ataque offline, onde o atacante ele vai roubar o banco de dados e tentar quebrar os hashes de senhas localmente, algo que nesse cenário o Salt ajudaria a prevenir, aqui o ataque online, né? Ele está tentando adivinhar a senha, interagindo com o formulário de login em tempo real. E mais modernamente, isso evoluiu aí para o que que a gente chama, né, de credential stuffing. E o atacante não fica tentando, nesse credential stuffing, ele não fica tentando senha 123, admin 123. Ele pega a base de dados vazadas de outros serviços, como LinkedIn e Adobe no passado. Ele pega os e-mails e as senhas reais e testa automaticamente no seu site. Como muitos usuários ali vão acabar reutilizando as senhas, a taxa de sucesso nesse caso pode ser realmente alta, né? E bom, aqui que está o pulo do gato, né? Por que eles fazem os dois juntos? Não seria mais custoso? Não seria melhor fazer só um? Cara, basicamente imagina que você é o administrador do sistema. É um dia normal, se alguém tenta errar a senha 100 vezes, o seu sistema ali de detecção de intrusão, ele apita, gera um log vermelho e você bloqueia o IP. Levanta um alerta ali para aquela atividade suspeita e você vai ficar de olho ali naquela atividade suspeita. Só que durante o DDoS está recebendo milhões de erros por minuto. E aí seus logs vão estar correndo pela tela numa velocidade absurda, o processamento do servidor vai estar explodindo, memória também pode estar explodindo. E aí nesse cenário, aquelas 100 tentativas ali de login, elas se tornam literalmente o que a gente chama de uma agulha no palheiro, né? E o alerta do IDS ele se perde no meio de milhares de outros alertas de timeout. E cara, é uma camuflagem perfeita, digamos assim. É, Bom, agora que a gente entendeu como que o ataque funciona, a gente consegue saber um pouco mais do porquê também se a gente analisar a economia por trás disso aí, né? E a resposta é simples, é um ROI bom, é um retorno sobre investimento bom em caso de sucesso. Porque o que acontece? O custo para lançar um DDoS, ele caiu. A gente pode dizer que a gente tem hoje um CAS, digamos assim, o Cybercrime as a Service.
Porque existem serviços chamados boosters ou stressors que eles funcionam como um sites qualquer, mas, ou seja, a pessoa tipo vai pagar ali seus 20, $30 por mês e ele tem acesso ali a um botnet de 10, um botnet potente por algum período de tempo, né, 10 a 15 minutos. E olhem a simetria dessa economia aqui. Se você olhar para a coluna da direita, quanto vale o acesso que eles conseguiram? No meu caso, por exemplo. Uma credencial de administrador, uma conta válida, é a porta de entrada ali para você colocar um ransomware, por exemplo. E no meu caso, por sorte, foi apenas o site institucional, a landing page mesmo, banco de dados separado, diferente do principal, não tivemos problema nenhum. Mas se eles encriptarem os dados de uma empresa, o resgate pedido, nesse caso, pode ser da casa dos milhares ou milhões de dólares. Ou seja, o atacante vai estar gastando ali de 20 a $50 para ter a chance de ganhar seus milhares e milhões de dólares. É uma aposta de baixo risco e de alto retorno em caso de sucesso, né? Ou seja, pode ser um negócio lucrativo na visão deles. E para não falar apenas do que aconteceu comigo, eu trouxe aqui outros exemplos reais e globais aí que eu consegui encontrar. O mais emblemático que eu achei foi que serve de alerta aí, eu acho, para gestores, é o caso da CodeSpaces, que era uma empresa sólida aí de hospedagem de código e gerenciamento de projetos, era concorrente até do GitHub, e em 2014 ele sofreu um DDoS massivo. A equipe de segurança ali entrou em modo de pânico para mitigar o tráfego e manter o serviço no ar. Só que, enquanto eles olhavam para o DDoS, o atacante já tinha as credenciais do painel de controle da AWS deles. E aí o atacante entrou em contato pedindo resgate, a empresa tentou retomar controle das contas, e aí como retaliação o atacante começou a apagar coisas. E em questão de tempo ele apagou máquinas virtuais, banco de dados, backups, enfim, ele havia apagado muita coisa, e como resultado a empresa literalmente fechou. A empresa faliu e encerrou as atividades. E isso aí mostra pra gente o perigo da fadiga de alerta, né? Quando o painel do seu firewall está piscando 10 mil alertas ali de DDoS, é comum, tende-se a ignorar alguns outros alertas discretos ali de tentativa de login, por exemplo, né? É, e bom, se a CodeSpace 2014 um exemplo antigo, eu trouxe outro mais recente também, né? Que aconteceu com a Internet Archive. Eles sofreram ali no ano passado, né, 2024, eles sofreram semanas de ataques de DDoS massivos, e aí o site caía e voltava. E a comunidade achava que era apenas vandalismo digital ou hacktivismo para derrubar o serviço. Mas no meio desse caos de site embaixo, site em cima, site embaixo, os utilizadores eles começaram a ver um pop-up estranho via JavaScript no próprio site deles. E a mensagem dizia, pelo que eu achei aqui na pesquisa, dizia algo como: vocês sentem que a internet de arquivo está lento? Imagine que 30 milhões de vocês acabaram de perder os seus dados. E, ou seja, enquanto todo mundo estava olhando para a disponibilidade, os atacantes já tinham ali violado a confidencialidade. Eles roubaram uma base de dados de 30 milhões de e-mails e hashes de senhas. E nesse caso, mais uma vez, o DDoS serviu para criar ruído. A equipe estava tão focada em mitigar o tráfego de rede que o roubo de dados e a injeção de código acabaram passando despercebido até ser tarde demais. E aí, para formalizar aqui o que a gente está discutindo e trazer uma análise um pouco mais técnica, eu trouxe aqui um mapeamento desse cenário usando o framework MitraTech, que é o padrão da indústria para catalogar táticas adversárias. Se a gente fosse olhar aí o ataque que eu sofri, o incidente que eu sofri, eu da CodeSpaces, sob uma ótica de segurança de operações, a gente veria essa seguinte cadeia aqui de códigos. Tem o Network Denial of Service, que é o ataque de distração, é o barulho ali na camada 7, 4 ou 7. Tem o Brute Force, ou Credential Stuffing, que é a técnica de ofensiva real, né, que está acontecendo, rodando em paralelo. E tem o Valid Accounts, que é o objetivo tático. O atacante ali, ele quer vazamento de dados, ele quer uma conta válida, ele quer uma persistência ali, porque uma vez que ele loga
como admin no sistema, ele não é mais um invasor, né, para o sistema. Ele é um usuário legítimo ali naquele caso. E ao lado de cada um deles eu coloquei o código certinho. E entender esses códigos ele é importante para quem configura o Cience, por exemplo. Porque é importante que se tenha uma regra que trate essa correlação. Digamos, se houver DDoS e houver login de admin simultâneo, gere um alerta crítico aí nesse cenário. Entendeu? É importante ter essa correlação para você conseguir identificar esse tipo de caso. E, bom, sabendo disso, como que a gente consegue se defender, né? Que é o importante de saber nesse cenário. Não dá para confiar só no firewall de borda. A gente precisa aplicar aqui um conceito de defesa em profundidade. Vamos usar um cenário de uma aplicação web como o meu WordPress, por exemplo. E aí, a partir dela, a gente vai ver como que a gente configura as camadas de proteção para mitigar tanto o barulho quanto a invasão em si. Primeiro passo, a primeira linha de defesa inteligente é o WAF, né, o Web Application Firewall. E diferente de um firewall de rede comum, que olha portas e IPs, o WAF olha o conteúdo da requisição, HTTP, e ele consegue filtrar essas requisições maliciosas antes que elas cheguem no servidor. E outra configuração chave aqui é o rate limit, né, que é o limite de taxa. Mesmo que o DDoS ele passe pelo filtro volumétrico, esse rate limit ele vai ter uma regra específica para áreas sensíveis, como a página de login, por exemplo. Ou seja, se o usuário estiver batendo ali no WP login ou /admin, você vai bloquear a taxa dele, a taxa de requisições que ele pode fazer em determinado tempo. Por exemplo, uma regra simples aqui. Nenhum IP pode fazer mais de 5 requisições de login por minuto. Se passar disso, você bloqueia ali ou pede um captcha, alguma coisa do tipo. Isso vai matar a automação de força bruta, né? O robô do atacante ali, que precisa testar milhares de senhas, ele vai ser bloqueado na quinta tentativa, e tornando o ataque inviável nesse cenário, independente do volume DDoS que está por fora, né? Segundo passo, autenticação robusta. E isso aqui é importante, né? Porque e se o atacante tiver muita sorte e a senha do admin, digamos, for 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ele acertar das 5 primeiras tentativas? O rate limit não vai pegar, e é aqui que entra a defesa focada no usuário, né? Que é a autenticação multifator, a famosa autenticação multifator. E como vimos no modo de autenticação, a segurança ela aumenta exponencialmente quando a gente combina fatores. Algo que você sabe, no caso a senha, e algo que você tem. Um token no celular, uma chave física. Ou seja, mesmo que o DDoS mascare a invasão e mesmo que a força bruta descubra a senha, o atacante não tem ali o celular do administrador e o ataque vai parar. E implementar o Multi-Factor Authenticator em contas administrativas chega a não ser algo opcional hoje em dia, né? Muitos dos serviços já obrigam a gente a fazer isso, porque é justamente algo muito importante. Bom, e para encerrar, o que é que a gente aprendeu com o conceito de smoke screening aqui, né? Que não existe ali a famosa bala de prata. A segurança ela vai depender de camadas sobrepostas de coisas. Então, a gente precisa do filtro da rede, filtrando o volume grosso, anti-DDoS. A gente precisa da aplicação limitando o comportamento abusivo, com o off e com o rate limit, que eu comentei. A gente precisa do usuário blindado, com Multifactor Authenticator. E, claro, se tudo isso falhar, a gente precisa de backups íntegros e isolados para conseguir restaurar o ambiente. A gente precisa ter o poder de recuperação, né? E foi exatamente isso que a gente teve que fazer na minha empresa, né? A gente, por sorte, tinha um backup limpo antes da invasão, antes de ter infectado pelos malwares ali, do WordPress. A gente subiu um ambiente limpo e como a gente já tinha feito todas as regras de rate limit, todas as camadas de firewall, a gente conseguiu ter uma solução definitiva aí para o ataque que a gente sofreu. Então, ou seja, a gente precisa dessa defesa em profundidade, várias camadas sobrepostas. E bom, para encerrar aqui,
O, a gente pode dizer que os ataques modernos, eles são complexos e são coordenados, né? E o que parece um problema de rede ali pode ser, na realidade, um problema, uma tentativa de roubo de dados, né? E como profissional de segurança, o que a gente tem que olhar aqui é, além do fogo, olhar o cofre, né? Se a gente voltar para a analogia ali que eu fiz no começo. É, E a segurança da informação é um processo contínuo, né, de monitoramento, de adaptação. Então, é muito importante estar atento, ter o conhecimento desses cenários possíveis e estar atento em formas para conseguir mitigar e conseguir se proteger seus serviços, aplicações desses tipos de ataque. É isso. Agradeço a todos que assistiram. Muito obrigado aí pela sua atenção.